na cidade, no nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. E grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Erga suas mãos, cantice. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, Senhor.
e tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. E tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Tu és digno, e tu és digno de tudo. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. E 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 dia e noite suba-te, Senhor. E dia e noite suba-te, te exaltamos, te exaltamos, te Tu és digno de tudo. És digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! Lindo esse nome é!
tumba está vazia. Cante. O céu te adora, proclama a tua glória, porque ressuscitou. Nós estamos aqui livres, abençoados. Aleluia. Ele nos justificou. Ele nos salvou. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos trouxe para o reino da luz. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. É por Ele que estamos aqui. É por Ele que vivemos. É por Ele que celebramos. É por Ele, tudo é por Ele. É por isso que nós cantamos: poderoso esse nome é. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta mortos. O nome de Jesus cura enfermos. O nome de Jesus restaura a alegria daquele que está triste. O nome de Jesus faz milagres. O nome de Jesus muda histórias. E é por isso que nós celebramos Jesus. Fala comigo: te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Você pode abrir a sua boca e declarar palavras de amor para Ele, pro amado das nossas almas, pro nosso amigo fiel, o nosso melhor amigo, o nosso pastor, o nosso Salvador, aquele que não tem nos deixado faltar nada, é aquele que nos dá vida, é aquele que nos livra na nossa caminhada, é aquele que vai à frente abrindo o caminho, quebrando as cadeias, tirando os espinhos. É aquele que ordena os anjos para contigo estar. E é Ele que abre as portas para que você seja sempre vencedor e abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fala para a pessoa do lado: você é abençoado. Você é amado, escolhido do Senhor. Que alegria estar aqui com você nessa noite. Amém, aleluia e glórias a Deus. Pode se assentar. Paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui com vocês. Chegando de uma viagem. Chegando de uma viagem. Quem está aqui que foi para a viagem comigo, fala eu. Quem gostou de ir nessa viagem, fala eu. Foi maravilhoso, um tempo de muita risada, muita comunhão. Imagine esse povo dessa igreja que é tudo meio doidinho, tudo junto por aí, né? Em outro país. Tivemos uns pequenos perrengues na volta. Quem mandou provar docinho na Argentina? Mas pode estar com piriri, mas está todo mundo feliz com as comprinhas, tudo em casa, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, nos levou em paz, nos trouxe em paz. E já tem gente dando o nome para a próxima, que será o ano que vem. Já tem gente falando: já põe meu nome aí, porque daqui a pouco acaba as vagas, né? Fila de espera. E glória a Deus, foi muito bom, Deus nos guardou em todo o caminho, né? Sempre existe uma apreensão voltando do Paraguai com relação à estrada, assaltos, mas graças a Deus as irmãs do coque estavam tudo naquele ônibus. O Fábio falava, cada hora que ameaçava, tá vindo, os federal tá ali na frente, você só ouvia o... Em nome de Jesus, Ele não vai nos ver, ninguém vai nos ver. E aleluia, passamos, estamos aqui, amém? Agora, eu quero dar um testemunho aqui. Porque eu vou falar da oferta de missões. E tem um testemunho que tem muito a ver com missões. E esse testemunho é de uma irmãzinha que ficou... Eu falei para ela, você que vai subir. Ela, não, pelo amor de Deus, não me faça isso. Cadê ela? Eu não estou enxergando. A Bia. Cadê tu, Bia? Será que tu... Ah, corre não. Ela está até ali, ó, porque ela fala, se ela chamar, eu corro.
Não, ela não vai correr não, porque ela é missionária de Jesus. Logo, logo ela está aqui pregando e a gente falando, ó, deu a hora, deu a hora. O testemunho da Bia é o seguinte. A paz, igreja. Vamos fingir que sou eu falando. Deixa eu tentar falar mais meiga, então, porque ela não tem essa voz de taquara rachada. Já que a coragem para subir no púlpito ainda não chegou, kkk. Gostaria de compartilhar um testemunho que começou por volta dos meus 11 anos de idade. Por isso que nós cremos muito no ministério infantil. Por isso que toda a ceia tem crianças cantando, dançando, servindo, em todas as esferas aqui. Porque nós cremos que elas vão amar Jesus servindo pequenininhos e vão servir até os 100 anos, amém? Quando eu e a minha família conhecemos a Ângela, foi através dela que comecei a frequentar a célula de jovens. Inclusive, até hoje me lembro de subirmos uma ladeira gigante na chuva, correndo, carregando uma travessa enorme de lasanha para que a célula acontecesse. Crente come, né? Toda célula tem muita comida. Você que não vai numa célula não sabe o que você está perdendo. É bom demais. Se eu fosse você, eu corria, procurava uma, hein? Foi através dessas células que comecei a frequentar El Chamar. Acabei puxando minha mãe junto e depois o meu pai. Cadê mamãe e papai? Olha lá. Aleluia. Como muitos já conhecem a história. Mas o ponto principal do meu testemunho vem depois. Em 2023, recebi minha primeira profecia de que eu seria missionária e que através de mim, muitas crianças seriam alcançadas para Jesus. A partir daí, comecei a criar o hábito de anotar as profecias e experiências que tinha com Deus em um bloco de notas. Em outros eventos, recebi mais palavras relacionadas ao ministério infantil e missionário e continuei registrando tudo. Com o tempo, essas anotações ficaram guardadas e eu praticamente me esqueci delas. No ano passado, eu e minha mãe nos tornamos líderes de uma célula infantil. Pode dar um glória a Deus, igreja? Que, aliás, não para de crescer. Aleluia! E hoje, na data em que escrevo esse testemunho, abri meu bloco de notas. Nem lembro exatamente o motivo, mas ao encontrar aquela pasta, comecei a reler tudo o que estava escrito. Irmãos, por imaturidade, eu acreditava que um chamado missionário só começava quando viajasse para algum lugar distante ou humilde. Acabei me esquecendo de que a missão começa na rua da nossa casa, com as pessoas ao nosso redor, com os amigos e com aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Eu pensava que aquela promessa se cumpriria um dia, quando na verdade ela já estava se cumprindo e eu não tinha percebido. Quantas crianças com lares desestruturados nós já recebemos em nossa casa para serem alimentadas pela palavra de Deus? Quantas vidas Deus já nos permitiu alcançar e eu, sem perceber, já estava vivendo aquilo que um dia Ele havia prometido? Não poderia deixar de testemunhar isso, o que um dia foi apenas uma profecia. Hoje é uma realidade e, se Deus quiser, continuará se cumprindo cada vez mais. Que possamos nos lembrar de onde Deus nos colocou, porque muitas vezes o lugar onde estamos hoje já foi motivo de oração no passado. E que sejamos ousados para responder, eis-me aqui, quando Ele nos chama para a sua obra. E aproveito para deixar um incentivo. Se você, irmão ou irmã, tem interesse no ministério infantil, coloque seu nome à disposição. Deus quer usar a sua vida para a obra dele. Um abraço, igreja. Que testemunho poderoso. Vamos aplaudir Jesus? Que testemunho poderoso. Ela não sabia, mas já está sendo missionária, ó, cumprindo o chamado. Porque missão começa exatamente na nossa casa. Como que a gente quer ganhar o mundo se a gente não ganhar os que estão ao nosso redor? E por falar nisso, existe vários tipos de você ser um missionário. Você pode fazer missões indo. Você pode fazer missões orando pelos missionários que estão espalhados pelos 4 cantos da terra. Pessoas que abrem mão do seu conforto, da sua família, às vezes até da sua terra natal, da comidinha que ama,
porque ama muito Jesus e vai cumprir o chamado em lugares muito distantes. E existe também uma terceira forma de você fazer missões, é investindo. A Vinha, que é o grupo de igrejas que estamos associados junto com todas as igrejas videiras e água-vivas, faz uma oferta missionária uma única vez ao ano. E essa oferta vai ser tirada todo ano, é sempre nesse mês 6, vai ser no dia 14/6, no culto de domingo do dia 14/6. Então ore a Deus e peça para Ele colocar no seu coração qual é o valor que você gostaria de investir na vida, às vezes, de pessoas que não têm nem o que comer lá do outro lado, lá na África. Porque tem igrejas espalhadas pelo mundo inteiro da Vinha. Pessoas lá no Nordeste, pessoas lá em lugares, em países que é proibido falar do amor de Jesus. Que o missionário corre o risco de ser morto. E assim, mesmo assim ele vai, porque ele ama Jesus. E porque ele ama Jesus, ele cumpre o ID. Então, nós temos um envelope especial. Já vai distribuir hoje ou só no dia? Vamos distribuir esse envelope hoje. Você vai levar. Quem quiser pegar, tá? Você pega lá atrás no final. Você vai orar a Deus e pedir para Ele falar ao seu coração o que você quer, né? Deseja aí. Lembre-se, a alma generosa prosperará. Nunca vamos superar a Deus na arte de dar. Ele sempre nos dá infinitamente mais do que aquilo que a gente dá para Ele. Amém? Oferta de missões, dia 14/6. Glória a Deus. Se você for fazer Pix, é no o final, vírgula 10, para a gente saber que é oferta de missões, ok? O encontro de casais, aquele encontro romântico, lindo, que a gente vem tudo perfumado, com o nosso love aí, vai ser dia 20/6, às 19h30. Temos algumas vagas em aberto. Então tinha encerrado, mas acho que alguns casais aí desistiram. Se você não fez a sua inscrição, ei, marido, traga a sua amada, vai ser uma noite inesquecível. Ei, amada, se o marido não se inscreveu, lace ele e fala, tu vai me levar, senão você vai se arrepender. Tá bom? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Não fique de fora de algo que é preparado com tanto amor. O pessoal do Ministério de Casais, eles fazem com amor, eles planejam, sabe? Eles gastam tempo, eles investem tempo para fazer com amor, com zelo, porque eles querem ver você abençoado no seu casamento. Então não perca essa oportunidade de investir em vocês dois. Amém? Eu quero também dar, esse testemunho eu vou dar depois, porque agora a gente vai assistir um vídeo. Então preste atenção nesse vídeo que é bem importante e emocionante. Arrows all the night. As thousands fall to my left and to my right, but I will abide in the safety of your shadow, and my heart will find its rest. Here in your presence I find my refuge, oh Lord. And here in the secret I hear you whisper to me. Here in your presence I find my refuge, oh. Aleluia! Pensa numa igreja fértil. Quem não quer engravidar, vigia, crente. Quero chamar os novos papais, ela já está com cara de mamãe, sim ou não? Quem dá um glória aí por mais um bebezinho? Tias da salinha, prepare-se. Lá vem mais um. A paz, igreja. Saindo. Graça e paz. Bom, esse é o nosso testemunho.
É muito emocionante estar aqui e poder contar isso para vocês. A gente pensou em diversas formas, né, de como contar. E nós temos amigos abençoados, a Mari e o Vini, então gostaria de agradecer eles por essa ajuda, fazer um vídeo tão lindo e marcante, né, nessa... Tô nervosa. Nessa nova fase. Eu escrevi para ser algo mais rápido e para mim não esquecer os detalhes do que o Senhor já fez sobre as nossas vidas e como Ele nos falou que esse testemunho ia chegar. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui testemunhando. Então, nós temos 2 versículos que gostamos bastante e que se encaixa muito nessa nova fase, né? Então, é Isaías 55, 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é um. O segundo é 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Como eu já comentei, nós estamos felizes esperando um bebê, mas é importante começarmos do início, né? Nós temos 9 anos juntos, desde namoro, né? A gente foi morar junto, noivado, né? E aí nos casamos, oficializamos, então temos 9 anos juntos. Mas de uns 2 anos para cá, a gente sentia falta de algo. Deus sempre preencheu tudo, mas faltava um bebezinho. A gente foi orar e Deus revelou que era um bebezinho que faltava pra gente. Mas eu tinha medo, não vou mentir, eu tinha medo de gerar. E muitas vezes Satanás colocava na minha cabeça que eu não ia poder gerar. E eu acreditei por muito tempo, nessa mentira. E quando as pessoas vinham me perguntar, nos perguntar, e aí, quando vai ser o bebê? A gente sempre falava, daqui 2 anos, daqui uns anos, tal. Porque o medo ainda tomava conta, E ano passado, nós fomos servir no Encontro Kids. Foi uma bênção, glória a Deus. Se você tem filhos, envie para o Encontro Kids, porque as crianças são muito usadas por Deus. A pastora já falou aqui, e é muito importante falar o quanto a criança tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E teve um certo momento que foi ministrado para as crianças sobre sonhos, E aí eles ficaram todos felizes com a ministração e tal. E algumas meninas vieram me perguntar qual era o meu maior sonho. E eu respondi, o meu maior sonho é ser mãe. Então elas me perguntaram, quantos filhos vocês querem ter, quais são os nomes? Eu falei, eu quero 2, um menino e uma menina. Se for menino, é Bernardo. Então já marca aí o nome. E se for menina, é Melissa. Aí elas deram risada e tal. E aí continuou o Encontro Kids, E glória a Deus. E aí na semana, que todo mundo sabe que quando você vai para o encontro, você volta em uma felicidade, muito grande pelos feitos que o Senhor fez. E aquela semana de emoção mesmo do Encontro Kids. Aí eu recebi uma mensagem da Laura, cadê ela? Hoje já estava na cantina servindo. Ela foi muito usada por Deus na mensagem. E ela deixou claro que Deus iria realizar o meu sonho. Ela me deu data na mensagem, que seria no ano 2026 ou 2027. Eu até compartilhei, eu acho que eu não compartilhei no grupo do Encontro Kids. E ela me disse que eu poderia já começar a comprar as coisas. Nossa, eu mandei o áudio pro Alê, chorei de emoção. Eu no trabalho, corri pro banheiro, fui chorar de emoção. Falei, amém, Senhor, eu recebo. Eu recebo. Mas vida seguiu, E aí veio a campanha, no começo do ano, de curas e milagres. E quando o pastor falou assim, vamos começar a campanha, eu pensei, eu vou participar e eu vou ser curada desse medo.
se é um medo de gerar, se eu tenho dado atenção para o que o inimigo tem colocado sobre a minha mente, eu vou ser curada. E aí começou a campanha, nós participamos, né? Quem era dos líderes de célula, acho que vai lembrar, eu passando muitas vezes com a mão da barriga, e eu falei, não vou falar nada, mas Deus sabe do meu coração e do nosso sonho, que é gerar, e eu vou ser curada desse medo. E aí eu comecei atrás dos médicos, eu falei, eu vou pedir ajuda, eu preciso preparar o meu corpo, na nossa cabeça seria 2027. Vou perder peso, eu quero estar bem para quando esse bebê chegar. E aí, na primeira semana de fevereiro, passei em várias consultas. Ginecologista, endocrinologista, nutricionista, psicólogo. Falei, tudo que tiver que passar, um encaminhar o outro, eu vou. Porque eu quero estar bem para receber esse bebê. E aí, a endocrinologista me passou 2 remédios. E eu não consegui evoluir de jeito nenhum com os remédios. Eu fiquei muito mal. Um remédio eu tomei por 3 dias. E o outro remédio eu só consegui tomar por 4 dias. E aí eu pensei, eu vou suspender o uso do remédio. Volto no mês que vem com os resultados dos exames. E aí eu peço para ela outra forma, né? Para que ela me ajude, né? E não me senti bem com os remédios. Eu falei, então no mês que vem eu vou pedir ajuda para ela de novo. Outro exame, né? E aí comecei a fazer os exames que eles haviam me pedido. Isso na 3ª semana já de fevereiro. Mas, quando chegamos no final de fevereiro, já com todos os exames prontos, né? Já marcado, com todos os retornos marcados para março, tinha um porém bem grande. Eu estava com o período menstrual atrasado. Como eu havia tomado esses medicamentos fortes, né? A gente pensamos, né? Os efeitos colaterais dos remédios, então se acalma, né? Então vamos esperar. E aí, nisso passou 5, 6, 7, 8 dias de atraso. Aí eu falei, eu vou recorrer para quem é mamãe. Fui atrás da Emily, hoje ela não veio. Aí ela, amiga, faz um teste, né? Vai saber. Eu falei, eu não acho que é, mas eu vou fazer. Aí, dia 8 de março, tenho marcado, né? Nós saímos aqui do culto e passamos na farmácia. E aí, quando chegamos em casa, fizemos o teste e tal. E para nossa surpresa, estava um positivo bem grande. E aí, nós choramos de emoção. Agradecemos a Deus, nos abraçamos, oramos. E aí, já estava em março, eu voltei com a médica, a ginecologista. E aí eu contei para ela, olha, eu fiz o teste, passei no pronto-socorro, fiz o beta-HCG, que é tão temido entre as mulheres, né? E ela falou, uau, você está super grávida. Se você era para o ano que vem, agora vai ser esse ano. E ali eu comecei as fases, né, de ir nos hospitais, consulta, pré-natal. E estamos grávidos, glória a Deus. Glória a Deus. Só para finalizar e entender que eram os planos do Senhor mesmo, não é os nossos. Nunca vai ser os nossos, mas sim o do Senhor. Em setembro do ano passado, nós tivemos a nossa conferência On Fire, que é em chamas, né? E no sábado de tarde, o Ale estava lá atrás ajudando no caixa. E aí foi a ministração do pastor Daniel Martins. E naquele mês o Ale tinha mudado. Olha como Deus é o Deus de detalhes. Ele tinha mudado a barba, ele tinha feito um cavanhaque. E aí ele estava lá atrás ajudando no caixa. E aí, em um determinado momento da ministração, o pastor Daniel deu um grito assim, ó. Ei, homem de cavanhaque, daqui 6 meses você vai ser milionário. Aí eu peguei a mensagem, mandei pro Alê. Nossa, você viu? A gente vai ser milionário. A nossa cabeça foi lá em dinheiro, gente. Olha, empresa, empreender. Mas nunca, né, assim, a gente pensava no bebê, mas nos nossos planos seria 2027. E aí, nós somos pequenos, né? Pensávamos
Como e aí? Como vamos empreender? Nós temos 6 meses para correr, para abrir uma empresa. O que a gente vai vender? Mas, na verdade, Jesus estava falando que nós iríamos ganhar o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Então, se a gente for contar, foi em setembro a conferência. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, estamos milionários. Não vou abraçar com medo, né? Eu estava junto dos piririzentos. Vamos proteger mamãe, sem abraços. Feliz demais por vocês, viu? Não vejo a hora de conhecer o príncipe ou a princesa, o Bernardo ou a Melissa. Eita, glória! Quem mais quer engravidar aí? Levanta a mão. Tem mais alguma agora? Luísa? Aleluia, irmã! Aleluia! Então vamos orar pela casa e engravidar. Tudo é possível. Lembra de Sara? Profetiza. Sobre mim não profetizem não. Agora eu só quero netos, por favor. Ela quis dizer neto, né? Não, quem sabe, ô Choco, imagina. Quem sabe? Tudo é possível que crê. Amém. Sigamos aqui, hoje é uma noite de testemunhos, glória a Deus. Eu vou ler esse testemunho. Enquanto eu leio, eu quero pedir para, por gentileza, passar os envelopes de dízimos e ofertas. Nós vamos para este momento de semear num solo fértil e abençoado, né? Porque como a gente sempre fala e crê nisso, né? Nós semeamos em um solo muito abençoado. E nós sempre somos infinitamente mais abençoados do que aquilo que nós semeamos, né? Então, que nós tenhamos esse coração de semear com alegria, né? Por todas as bênçãos e feitos do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, elas vão passar os envelopes de dízimo e oferta. Se você não trouxe em espécie, vai estar aqui o Pix. Você pode fazer o Pix de uma oferta se você quiser. Lembrando que tudo é voluntário, nada é obrigatório. Eu gostaria que você prestasse atenção em mais um testemunho. Já passaram? Aleluia! Esse povo é proativo, é assim que eu gosto. Hoje eu quero compartilhar um testemunho de gratidão ao Senhor. Esse testemunho é da Dani. Ela iria falar, mas ela está totalmente rouca, não consegue falar. Então, por isso eu estou lendo, tá bom? Há alguns anos, eu e minha mãe não tínhamos um relacionamento próximo. Existiam distâncias e situações que pareciam difíceis de serem restauradas. Mas Deus, que é especialista em transformar histórias, começou a agir em nossas vidas de uma forma muito especial. Hoje minha mãe está acamada e mora comigo. Ela depende de cuidados constantes, pois movimenta apenas a mão esquerda e precisa da ajuda para praticamente tudo, inclusive para se alimentar. Muitas vezes sou eu quem coloca o alimento em sua boca. E embora essa seja uma grande responsabilidade, eu não vejo isso como um peso. Vejo como um privilégio que Deus me concedeu. Recentemente, o ministro Fabiano compartilhou uma palavra que tocou profundamente o meu coração. Ele falou que muitas pessoas preferem ter um animal de estimação para cuidar do que cuidar dos próprios pais. E aquela palavra me fez refletir ainda mais sobre aquilo que Deus tem me permitido viver. Quando trouxe minha mãe para morar comigo, também trouxe a gatinha dela. Algumas pessoas poderiam achar um detalhe sem importância, mas eu sabia o quanto aquele animal representava companhia, carinho e afeto para ela. Eu não queria que, além de todas as limitações que ela enfrentava, ainda sofresse com a ausência da sua companheira de tantos anos. Então acolhi as duas em minha casa, com amor e gratidão. Faço tudo isso porque sou grata a Deus e porque sou grata à minha mãe por ter me dado a vida. Cuidar dela hoje é uma forma de retribuir, ainda que minimamente, todo o amor e dedicação que ela teve comigo ao longo da vida.
Também quero agradecer ao Senhor por uma oração que eu apresentava desde o ano passado. Eu pedi a Deus uma oportunidade profissional que fosse compatível com a minha experiência e que me permitisse cuidar da minha família e honrar meus compromissos. Muitas vezes eu não entendia o tempo de Deus, mas continuei confiando. E Deus preparou tudo de uma maneira muito especial. Ele abriu uma porta que eu jamais conseguiria abrir sozinha. Hoje eu tenho a alegria de estar trabalhando em uma empresa que superou minhas expectativas e que me trouxe a tranquilidade que eu tanto buscava. Uma das maiores alegrias que essa bênção me proporcionou foi voltar a devolver o meu dízimo com fidelidade. Não faço isso por obrigação, mas por gratidão. Entendo que tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor. E devolver a Ele a parte que lhe pertence é uma demonstração de amor, honra e reconhecimento por tudo e que Ele tem feito em minha vida. Hoje eu olho para trás e vejo claramente a mão de Deus em cada detalhe, restaurando relacionamentos, me dando forças para cuidar da minha mãe, cuidando da minha família, suprindo nossas necessidades e abrindo portas que pareciam impossíveis. Toda honra, glória, louvor seja dado ao Senhor, porque Ele continua fazendo infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Para finalizar, deixo uma reflexão. Quem foge do processo dificilmente alcança o propósito. Cada etapa tem um significado e nos prepara para viver aquilo que Deus sonhou para nós. Gratidão pela oportunidade. Glória a Deus, que testemunho lindo, que testemunho poderoso. Dito isso, não preciso falar mais nada sobre a importância de ter um coração agradecido e semeador. Só que antes dos adultos trazerem as ofertas, nós temos um princípio que ensinamos já tem anos para as nossas crianças, de que nós ensinamos o princípio da prosperidade, que é dizimar e ofertar desde pequenas. Se elas crescerem com esse princípio, elas vão crescer adultos prósperos. Nossos filhos serão poderosos na terra. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso e creia comigo, igreja. E eu quero chamar aqui 3 crianças. A Ana Clara e a Isabela, filha da Leide. Elas vão segurar, mas antes a Ana Clara vai dar um testemunho. Porque nossas crianças também têm vivido milagres e experiências de Deus, amém? Ana, sobe aqui, meu amor. Clarinha, sobe aqui. Só um pouquinho aí, tá, princesa? Ela já volta aí para te ajudar. Porque ela vai testemunhar para sair ali no... Paz, igreja. Hoje eu vim contar meu testemunho, que eu queria muito viajar para Disney. E estava até no meu mapa de sonhos que eu tinha colocado. Só que eu pensei que eu não ia. Então minha mãe... Realizações de criança também? Sim. Então minha mãe me levou para conhecer a Disney. E eu fui e já voltei. Quer falar mais alguma coisa? Aleluia! Deus realiza sonhos, seja pequenininho, seja grandão, não importa. O nosso Deus é especialista em realizar sonhos. Glória a Deus. Ficou emocionada, volta para ajudar, que agora tu é serva. Já conheceu o Mickey, graças a Deus ele te liberou para voltar. Que eu não te libero para ir para ficar lá direto com o Mickey não, tá bom? Então, nesse momento as nossas crianças vão trazer suas ofertas. Quem vai segurar aí a caixinha? Segura, meu amor. E depois a Clarinha vai orar, mulher de Deus, do fogo. Crianças, pode vir.
Pai, abençoe essas ofertas, que ajudem a construir a construção da salinha. E em nome de Jesus, amém. Aleluias. Agora você, adulto, com a mesma alegria, venha semear nessa terra fértil. A sua é lá. Amém. Pai, nós abençoamos essas sementes. Senhor, consagramos a Ti. Eu abençoo cada ofertante, cada dizimista. Também aqueles que não puderam dar, Senhor, porque não tem. Nós profetizamos portas abertas, milagres na vida financeira. Declaramos prosperidade sobre os negócios dos nossos irmãos. Aqueles que trabalham em empresa, declaramos eles, em nome de Jesus, recebendo promoção, sendo colocado por cabeça. Aqueles que têm causa na justiça, elas sendo liberadas, milagres extraordinários acontecendo na vida de cada família da igreja El Chamar, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém. Agora, o quê? Falta a última. Nós temos um casal abençoado para apresentar. Tem gente nova chegando, aleluia. Cadê? É tanto papel aqui, ó. Eu quero chamar aqui o Paulo e a Eliene. Eles estão aí? Venham aqui, por favor, meus amados. Vamos aplaudir nossos irmãos. Aleluia. Esse casal abençoado tem ido lá na célula do Márcio e da Raquel, né? No dia que nós fomos lá, eles estavam lá. E eles hoje estão aqui oficialmente, né? Oficializando, se tornando membros da igreja El Chamar. Quem recebe eles com alegria? Amém! Como diz o Ayrton, agora vocês já podem abrir a geladeira, já podem ficar à vontade, tá bom? É uma alegria receber vocês aqui. Conte com a gente. Pode contar com vocês, queridos? Amém. É uma alegria, viu? Receber vocês aqui. Vamos orar por eles e abençoar essa família, amém? Estende a mão assim, ó. Pai, nós abençoamos esse casal. Nós abençoamos essa família. Senhor, nós recebemos eles aqui com alegria. São seus filhos amados. Queremos declarar bênção em todas as áreas, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, sobre os seus filhos, seus negócios. Que a tua mão poderosa seja sobre eles, que o Senhor venha realizar os sonhos do seu coração e abençoá-los poderosamente em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar uns 4 para vir aqui dar um abraço de boas-vindas. Eu não vou abraçar, tá bom? Porque eu estava no ônibus do Piriri. Quem estava no ônibus não vem, não. Nós estamos bem. Eu estou bem, Vivi está bem, mas por via das dúvidas, não vamos abraçar não, né? Tem nada não? Eu falei antes. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos. Quer pegar? Amém. Eu não estou com nada não, viu? É só preventivamente. Quero chamar o pregador da noite, pastor José Ayrton Lima de Souza. É um tempo especial. E recentemente eu estava refletindo sobre o amor entre os irmãos. Lá em Provérbios quanto mesmo, Provérbios 27, se não me falha a memória, Provérbios 27, me parece que é 17, abra aí para mim, por favor. Diz o seguinte: como ferro com ferro se aguça,
assim um homem afia o rosto do seu amigo. Então, em relacionamento, sempre há aqueles entraves, sempre há dificuldade, isso é normal, né? Às vezes a gente critica o ambiente de igreja, porque há dificuldades, há problema. Na tua casa é tu, tua mulher, o teu filho, tua filha, que seja 4, 5, quantos problemas você tem lá? É um se afiando com o outro, para quê? Para ser aperfeiçoado. Mas eu gostaria que nessa noite você não conversasse com a pessoa do lado, para não atrapalhar ela, porque alguns irmãos têm falado: pastor, fala isso. Tem gente que fica o culto todo comentando. Deixa para comentar na célula, deixa para comentar quando chegar em casa. Pega aqui, ó, fica aqui comigo, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de refletir um pouquinho. Eu vou tentar ser baixo, tá? Para não forçar muito essa parte aqui da garganta, do diafragma, sei lá do que. Mas hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a questão do amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ser amado por alguém da mesma forma que você o ama, quando ele pisa na sua cola, no seu sapato? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O Senhor está falando que nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor se a gente amar um ao outro. Não está falando amar aquele que te ama, não está falando amar aquele que te faz bem, não está falando aquele que tem muitas coisas em comum com você. Está falando no geral. Foi para isso que Deus nos chamou, para amarmos uns aos outros, independente do que Ele gosta, independente do que Ele tem. O Senhor nos chamou para amar uns aos outros. Para quê? Para que Ele seja reconhecido como Deus de cada um de nós. E eu refletindo sobre isso, eu percebi que a maior prova de maturidade de uma pessoa não é ela ser um grande profeta, não é ela falar outras línguas, cantar bonito como tanta gente canta, não, conhecer um monte de versículos, não. A maior prova de maturidade de um irmão é amar o outro irmão. Essa é a maior prova de maturidade, porque o pastor, ele vê todos como ele sendo pai. Ele quer proteger a todos, ele quer abençoar a todos, ele quer colocar todos no colo. Mas na questão dos irmãos, não. Às vezes a gente quer mandar o outro embora. Isso é um fato. E esse não é o padrão de Deus, queridos. Eu queria, de uma forma amorosa, trazer essa mensagem curta, mas exortativa, para a gente, de fato, amar o outro como Cristo também, ou como nós queremos que Cristo nos ame, mesmo com todas as nossas falhas. Porque muitas vezes a gente ora, muitas vezes a gente jejua, muitas vezes a gente evangeliza, muitas vezes a gente deseja que pessoas se acheguem nesse ambiente, se acheguem a nós. Sim ou não? A gente não quer ganhar as pessoas para Cristo, mas a gente faz isso por um tempo. Mas depois de um tempo, infelizmente, nós mesmos, queridos, com atitudes de imaturidade, colocamos as pessoas para fora. Por causa de inveja, por causa de ciúme, porque talvez se sente ameaçado naquilo que está fazendo para Deus. Cada parte do nosso corpo tem uma função, então deixa a outra parte fazer aquilo que tem que fazer. Nós precisamos amadurecer nisso. Quando a gente amadurecer nisso, querido, as pessoas serão atraídas.
As pessoas, elas vão ver a igreja com outros olhos. Mas infelizmente, por causa da imaturidade, a gente coloca para fora, porque ao invés de nós acolhermos, como nós fizemos aqui com o Paulo e a Eli, a gente começa a competir, querer. Tem uma canção, eu não sei de quem é muito antiga, que fala assim: pra que querer medir força com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Amém? Então veja bem, nós temos um lado. O inimigo, ele não está dentro de casa. O inimigo não está dentro daqui. O inimigo está do outro lado. E nós precisamos ter consciência para quê? Para mortificar a nossa carne. Porque esse é um princípio completamente maligno. Esse princípio de inveja, esse princípio de ciúme, esse princípio de competição. Glória a Deus, imagine que bênção, me entenda, queridos. Se a gente tivesse 10 Neymars na seleção, qual é o técnico que não queria? Sabe? Agora não, ninguém pode brilhar mais do que eu. Quem falou? Ele é a estrela da manhã. Para que a gente querer brilhar mais do que ele? Porque quando a gente quer ser mais do que o outro, a gente está querendo até mesmo brilhar mais do que ele, que sendo Senhor, se fez servo, sendo rico, se fez pobre, por amor de cada um de nós. Então, em 1 João, irmãos, esse texto ele é muito pesado. Então hoje é um momento da gente refletir sobre os nossos relacionamentos com as pessoas, com os irmãos, com o colega de ministério. 1 João 3,15, olha só: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia, ele precisa dar um tiro? Ele precisa enfiar uma faca? Todo aquele que odeia. E uma pessoa, queridos, que ama, ela não vai ficar com inveja, ela não vai ter ciúme, ela não vai ficar querendo competir. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Uma palavra para reflexão. Pastor, isso acontece o tempo todo aqui? Não, mas é uma palavra de alerta. Assim como a palavra das 10 virgens é de alerta, assim como a palavra dos talentos é um alerta para a gente, queridos, é uma palavra de alerta, é uma palavra de reflexão, é uma palavra onde, e no geral a palavra de Deus tem que nos levar a um nível de maturidade muito maior do que o dia que nós nos convertemos. Muitos eram para estar comendo alimento sólido, mas tem que ficar dando leite, tem que ficar chamando, tem que ficar conversando, tem que ficar ministrando. Por quê? Porque ainda não está vivendo o nível de maturidade que pelo tempo com o Senhor já deveria estar vivendo. Quando Deus for cobrar de você, Ele não vai cobrar o que o outro deixou de fazer ou fez, ou se ele tinha mais do que você. Não, Ele vai cobrar aquilo que Ele te confiou. Sabe, a gente pode atrair muito mais pessoas, mas a gente tem que fechar a porta do fundo. Porque o que adianta? Ficar se matando, ficar jejuando, ficar orando. Aí chega um, aí daí a pouco, olha, ele prega melhor do que eu. Então, sei não, hein? Melhor começar a podar em cima de uma religiosidade, entendeu? Não, deixa fluir. Deixa fluir. O Senhor mesmo, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Ele poderia vetar isso, não. Eu que vou fazer. Ninguém vai, vão até fazer, mas não igual eu. Mas Ele falou que a gente faria coisas maiores do que Ele fez, queridos. Então, se o irmão
canta melhor, glória a Deus e aleluia. Se prega melhor, glória a Deus e aleluia. Deus vai usar o tanto que você faz para Ele, para abençoar as pessoas, para alcançar as pessoas. Então a gente tem que, sabe, estar junto nisso. Amém, meus irmãos? Então, tem gente que levanta a mão nos cultos, né? Mas não consegue dar a mão para o irmão. Hã? A distração, eu reconheço. Eu mesmo sou distraído, mas eu procuro ficar atento, falar com todo mundo. Mas às vezes você não está num dia legal. Hoje eu estava numa nhaca que eu não queria, eu ficava ali dentro da minha sala, com os olhos fechados o tempo todo. Aí um ou outro chegava lá, e eu... sem querer rir, mas tem que rir, entendeu? Mas tem gente que levanta a mão no culto, mas não consegue dar a mão para o irmão, porque é uma ameaça. Reflita sobre isso. Ainda dá tempo de nós mudarmos, ainda dá tempo de a gente ir de glória em glória, para alcançar a estatura de varão perfeito. Tem gente que ora no altar, mas guarda mágoa no coração. Como é que Deus vai receber? Se até mesmo oferta física, o Senhor fala que se a gente for entregar para Ele, e se a gente souber que tem alguém que tem alguma coisa contra a gente precisa deixar a nossa oferta lá, ir lá, se acertar com o irmão para depois trazer a nossa oferta, para que ela seja aceita. Tem gente que pede perdão para Deus, mas não libera perdão ao próximo. Quem está entendendo? Jesus deixou claro no primeiro texto que nós lemos, que o mundo reconheceria seus discípulos pelo amor, e não pela aparência religiosa, queridos. Olha só, que palavra forte essa em João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora, ele está nas trevas. Ele está em trevas. Meu Deus. Isso aqui, quem falou, é óbvio, sendo usado pelo Espírito Santo, foi o discípulo do amor. Queridos, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Sabe, queridos, não existe comunhão verdadeira com Deus vivendo em divisão, vivendo com inveja, odiando a seu irmão, competindo, fofocando. Não existe. Sabe? Precisamos lutar contra a nossa carne diariamente. A minha carne hoje, o Nick está baqueado lá dentro. E Eliana falou assim para ele: você quer ficar em casa? Ele: não, se vocês vão eu vou, mas está baqueado lá dentro. Mas está aqui. Aqui foi o ambiente de cura que eu encontrei quando eu tive aqueles 4 meses de depressão pós-Covid. Eu não queria ver ninguém, eu tinha pavor, eu tinha ânsia de ver pessoas, não por causa das pessoas, mas por causa daquilo que eu estava vivendo. Eu tinha medo, mas eu vinha todo dia, eu ficava lá dentro ouvindo, não queria ver ninguém, era um terrível. 4 meses assim, chorando praticamente de dia e de noite, até que um dia eu estava lá, e Deus me levantou, fez eu correr aqui no meio de vocês, faltando 5 minutos para começar o culto. Eu não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro. Falei meia dúzia de palavras, voltei para lá e fui curado. Completamente curado. Amém? Então, voltando para amor. Imagina o amor de Deus para com você. Você será que só peca uma vez por dia? 2 vezes, 3 vezes? Sabe aqueles momentos que você se ira no trânsito? Você que está errado e fica xingando o outro. Aqui é só um alerta, porque aqui ninguém é assim. É só para a gente ficar
Ficar esperto. Então, não existe comunhão verdadeira, querido, se a gente vive em um ambiente de competição. Eu fico tão feliz quando alguém vem aqui e ministra poderosamente. Sabe, é tão bom. Sabe, se está na tua equipe, pede para Deus mandar trabalhadores mais capazes do que você. É para a glória dele, é para o avanço do reino dele, é para que o povo saiba que ele nos enviou ao mundo, meus irmãos. Sabe, uma igreja dividida, ela acaba perdendo a força. Uma célula dividida, ela perde, queridos, o crescimento. Uma família dividida é um caos. Perde a paz, perde a alegria, perde absolutamente tudo, queridos. Amém, meus irmãos? Sabe, o nosso inimigo, ele sabe que não consegue parar uma igreja unida. Ele não consegue. Quando o povo de Deus, o povo ali de Babel, estava avançando no projeto dele, o Senhor sabia que, porque havia unidade no arraial do inimigo, eles iam alcançar aquilo que eles propuseram fazer. E o próprio Deus teve que descer e confundir a língua deles, porque aquele tipo de unidade era contra o padrão de Deus. Não era para que o nome de Deus fosse glorificado, fosse reconhecido, era para que o nome deles mesmo fosse célebre. E muitas vezes a gente fica com medo do outro, porque ele se destaca, porque ele fala bem, e a gente fica com medo de ofuscar o nosso brilho. Não, em nome de Jesus, se você estava com isso, arranca isso, tira isso. E sabe como é que você tira? Orando todo dia pela pessoa. Senhor, eu abençoo, eu desejo bênçãos para ela, muito mais do que eu desejo para mim. Você vai ser curado com isso, quando você faz isso. Então, o inimigo, ele não consegue parar, irmãos, uma igreja unida. É por isso que ele tenta o tempo todo criar o quê? Ciúmes entre o povo de Deus, disputas, ofensas, comparações, o tempo todo. Como ele não consegue parar uma igreja que está unida, queridos? Ele começa a criar essas coisas. Ah, não perdoa ele não, você estava certo, foi ele que errou com você. Quem errou com Deus fomos nós, e ele que veio se colocar no nosso lugar. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser servido? Sirva. Ah não, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu faço tudo aqui. Eu chego aqui, tem papel ali, os lixos estão cheios de papel, no banheiro eu tiro tudo, qual o problema? Ah, eu não, eu sou o pastor, aí é que eu que tenho que fazer. É assim que funciona, queridos, pela palavra de Deus. Então, onde há unidade, há unção. Onde há unidade, há bênção. Onde há unidade, há crescimento. Onde há unidade, há cura. Porque olha só, se dois concordar a respeito de qualquer coisa, aonde há unidade, há presença de Deus. E aonde há presença de Deus, há liberdade também. Muitas pessoas acham que prosperidade, né, como a princípio, a Aline e o Alê, é um monte de dinheiro que nós vamos ganhar, né? Mas o maior tesouro que Deus estava prestes a revelar a eles era essa criança. Mas às vezes a gente tem uma visão deturpada de prosperidade, porque tem gente com 10 consegue fazer muito mais do que aquele que ganha 1000 e não consegue fazer. Eu já contei do testemunho do dono da Arroz Cristal e de um monte de coisa lá em Goiânia.
Antigamente, 70% dos impostos de Goiânia era pago por ele. Olha, de Goiás. Olha que coisa. E ele estava compartilhando que um funcionário dele ganha menos de 3 mil reais, tem 10 casas de aluguel. O que é isso, irmãos? Porque a prosperidade não é quantidade de dinheiro, é caráter diante de Deus. O Fábio lá na Argentina achou um pacote cheio de dinheiro de nota de 100, lotado, disse que era muito dinheiro, só que ele viu quando caiu do rapaz. Ele poderia, Deus querendo me abençoar como muitos fazem. Na verdade, é Deus querendo testar. É Deus querendo testar. E ele pegou o dinheiro e deu para o homem nem para pagar uma picanha para ele. Eu pagaria. Mas ele não estava atrás disso. Imagina o peso que você carrega. Nada é mais importante do que você carregar a paz, a tranquilidade. Aquilo não ia influenciar nada na vida dele, porque não era dele. Ia ser um fantasma. Aquilo ia martelar. É como um defunto é como uma pessoa que não perdoa a outra. Às vezes ela vai lá para Arraial do Cabo, aquele paraíso todo. E porque ele não perdoa aquela pessoa, tem mágoa contra aquela pessoa, ele está lá naquelas maravilhas e a pessoa está lá na mente dele o tempo todo. Você compartilhando tudo aquilo, porque você não perdoa. Quando você perdoa, você libera. Ela não vai mais atrás de você, queridos. Sabe? Então, aonde a unidade, o Senhor fala lá no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão, porque ali na comunhão Ele ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção dele vai muito além do que um aumento, do que uma promoção, queridos. Agora, quem não consegue amar o irmão que vê, dificilmente vai amar a Deus que não vê. Não vai, não tem como, é incompatível, não tem lógica, queridos. Então hoje vamos tomar uma atitude, em nome de Jesus Cristo, que o meu irmão cresça e que eu diminua. Às vezes a gente quer mostrar para o outro que a gente sabe mais, que a gente é melhor, que a gente está há mais tempo. Eu já contei, quando eu fui para Intergraf, chegando lá, o próprio dono da empresa, por indicação do seu Andrade, que a Aline conhecia e trabalhou lá, me indicou para ele. E eu saí do seu Andrade porque ele falou que ele não tinha condições de pagar o meu salário. E aí o próprio dono da Intergraf me chamou, fez uma proposta para mim, eu aceitei. Quando eu estava lá, eu tinha uma assistente, ele começou a me ensinar tudo. E eu deixei ele me ensinar. Qual o problema? É outro ambiente. Eu não estava familiarizado. Aquilo foi bom, porque eu ia, entrando lá no ritmo da empresa. Passou poucos dias, ele, peraí, mas você sabe tudo. E você sabe muito mais. Por que você não falou? Não preciso falar. A gente não precisa falar, queridos. E Deus me honrou de uma maneira tão extraordinária naquela empresa, que ele não mandava ninguém embora. E o Andrade vai e me chama de volta novamente. A terceira vez que eu saí de lá, por causa de salário. Eu ganhava 16 salário mínimo lá. Quanto é um salário mínimo hoje? Lá na J. Andrades, 16 salário mínimo. E ele me chama de volta. E eu vou lá e peço para ele me mandar embora. Para resumir, ele fala, mas você vai voltar para o Andrade? Falei, sinceramente, vou. Falou, mas escolha o horário que você quer trabalhar. Eu falei, querido, a questão não é horário. Lá no Andrade eu trabalhava de segunda a quinta.
Você deixa eu trabalhar de segunda a quinta? Lá, quase todo domingo eu estava lá, né, Eliana? Eu estava em casa almoçando, eles ligavam: precisa vir aqui. Eu falei: não tem como. Eu falei: mas se você me mandar embora, vai ser uma bênção para mim, e Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Ele falou: espera um pouquinho. Foi lá no DP, falou: ó, voltou, 2 horas você pode ir embora. Passa lá no DP, que eles vão marcar a sua rescisão. Quando eu chego lá, a mulher falou: mas ele te mandou embora? Ele não manda ninguém, principalmente quando pede. Inclusive eu já tinha pedido para o gerente, e o gerente: não, se quiser peça conta. Então Deus honra quando a gente pode até, em experiência, ser o primeiro, mas a gente não se coloca como o primeiro, se coloca como o último. Aí Deus, ele vai lá e te pega e joga lá mais para cima. Então reflita sobre isso. Você que lida diretamente com pessoas. Esses tempos atrás, o ano passado, eu ministrei uma palavra muito extraordinária para os líderes. Pedi que todos ouvissem sobre o líder Espinheiro. Quem sabe um dia eu ministro aqui. Uma grande bênção para reflexão. Amém, meus amados? Então hoje, Deus está nos chamando para nós sermos uma igreja de relacionamento sadio. Se tem problema, não tem problema nenhum ter problema. O problema não é ter problema, o problema é virar a cara. O problema é ficar falando mal. O problema é não se acertar. Esse é o problema. Ok? Sabe, Deus está nos chamando para a gente abrir mão do orgulho, que promove a queda e que nos leva à ruína. O orgulho sempre precede a queda, e a humildade não, te empurra para lugares altos. Sabe, o Senhor está nos chamando hoje, especialmente no dia da ceia, para liberar perdão, se necessário for. A pessoa não está aqui, vai lá, todo dia eu coloco um devocional, e eu não sei se vocês percebem, mas todo dia eu coloco uma dica. Hoje, se possível, faça isso. Todo dia eu coloco lá. E esses dias eu fiquei tão surpreso, porque uma irmã pegou aquilo e me mandou para mim a mensagem, me motivando, me colocando lá em cima. Olha só, eu fiquei tão feliz com a atitude daquela irmã, porque ela não precisava falar nada. Mas ela: ó, pastor, quero dizer, porque foi um desafio que eu sempre coloco lá, todo dia no devocional, e ela mandou aquelas palavras para mim que tocou profundamente na minha vida. Então, hoje Deus está nos chamando para a gente voltar à comunhão, como no primeiro instante. Tem uma música, eu acho, não sei se é de casal, é? Como na primeira vez. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver não, né? É para Jesus. É mesmo, é para Jesus. Mas vale, eu mudo a letra. Ela é domínio público. A música domínio público é quando você tem direito de ir lá gravar. Então, como na primeira vez, quando você a recebeu na sua célula aqui, que foi I love you, no primeiro momento que você... Então vamos voltar. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, o céu é lugar de unidade. E ninguém vai chegar lá carregando rancor, carregando mágoa, carregando ódio no coração. Você recebe essa palavra? É para a gente refletir. O que dá ibope é você falar de bênção, de prosperidade. Eu falo porque eu entendo o propósito da cruz. E a salvação que a Bíblia fala, ela engloba bênção em todas as áreas da nossa vida. Mas é necessário a gente refletir muitas vezes sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento. Pai querido, eu te dou graças por esse tempo, por essa breve palavra, essa breve meditação. E eu peço, meu Pai, que ela tenha poder de nos mudar, porque a Tua palavra é poderosa para fazer
infinitamente mais. Que ela faça, que nós sejamos quebrantados diante de Ti, que a gente olhe como a gente está tratando o irmão, e se a gente percebe que a gente não gostaria de ser tratado por alguém como a gente trata aquele a qual a gente está tratando, que a gente mude urgentemente o nosso modo de tratar, de agir, em nome de Jesus Cristo. Nos leva a ter um coração quebrantado. Eu clamo a Ti, ó meu Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Bom, nós vamos para o momento da ceia, e para mim é um momento ímpar. Para mim a ceia é algo tão poderoso. Eu não sei como é que você enxerga, mas o Senhor, Ele sempre valorizou, porque antes eles se reuniam lá na Páscoa com a família, celebrando aquele momento, mas quando Jesus, antes dele ser entregue, Ele fez aquela última reunião, e Ele falou que a gente deveria fazer com os irmãos, até Ele voltar, fazendo memória dele. E o amor de Cristo é algo assim tão extraordinário. A gente deveria se inspirar no amor dele. Se alguém dá uma patada em você, você quer dar duas nele, é verdade ou não é? Quando eu falo você, eu estou falando a gente. A gente é assim. A gente sabe, é difícil. Mas olha só o que Jesus fez. Enquanto a multidão gritava lá em Lucas, eu não vou ler, 23, 21, crucifica-o, crucifica-o. Imagina, irmãos, mata ele. Olha que coisa. Ele fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu. Tem gente que fala assim: eu não vou para a igreja para ser igual àquele irmão. Não, você não tem que ser igual ao irmão. Nós temos que ser igual a Cristo. A gente precisa se espelhar em Cristo. Por isso que é importante a gente fazer uma pergunta e estar com essa pergunta sempre no gatilho, em todos os momentos da nossa vida. Em meus passos, o que faria Jesus? Será quando eu tenho um conflito com aquele irmão, eu jogo praga nele? Eu falo: Senhor, tem misericórdia dele, abençoa, abre os olhos dele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo ele com toda sorte de bênção. É isso que Jesus faria. Aliás, foi isso que Jesus fez. Ok? Sabe? Agora, o diabo, ele quer o quê? Que a gente fique condenando uns aos outros, que a gente fique acusando uns aos outros, sabe? O diabo, nós sabemos, né? A Bíblia fala lá em João 10:10, que o ladrão, que simboliza ele, veio para matar, roubar e destruir. Então, a Bíblia diz, né, considerando o ladrão aqui, o diabo, que o diabo mata, mas o principal título dele não é assassino, queridos. A Bíblia diz que o diabo, no papel aqui de ladrão, que ele rouba, mas o principal papel dele não é ladrão. O nome oficial de Satanás nas Escrituras, está lá em Apocalipse 12:10, é o acusador. Aquele que nos acusa constantemente, queridos. Ele fica nos acusando o tempo todo, incessantemente. Ele aponta as nossas falhas. O tempo todo ele fica apontando. Ele aponta as nossas falhas como pais. Ele aponta as nossas falhas como mães. Ele aponta as nossas falhas como filhos, como líderes, mostrando apenas os nossos erros. O tempo todo ele faz isso. Esse é o papel principal dele, nos acusar, dizer que a gente não tem direito de se assentar à mesa do rei, porque a gente falha, sabe? Esse é o papel dele. E essa pressão que muitas pessoas recebem, tira elas da presença de Deus. Essa pressão na vida de muitas pessoas gera ansiedade, gera angústia, gera medo, infelizmente. E isso acaba roubando completamente, totalmente a nossa fé.
quando a gente tem as nossas falhas apontadas. Sabe? Não é porque você erra, não é porque eu erro, que eu vou estar condenado, não. Eu tenho que entender o seguinte: eu estou absorvido porque o meu Deus pagou o preço no meu lugar. É por isso. Não tem jeito para mim, eu estou condenado, é tanta falha na minha vida. Não, enxergue da seguinte forma: você não está absorvido porque você fez um bem, porque você... Não, você está absorvido diante de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou um preço em nosso lugar, condenando-se a si mesmo, para que a gente não vivesse mais debaixo da culpa, para que a gente não vivesse mais debaixo da condenação. Acredite hoje, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo, que o sangue de Jesus, ele cobre a nossa vida. Acredite hoje, meu irmão e minha irmã, que você está perdoado. Agora, eu não vou dizer que ele não vai ficar acusando o irmão diante de você, mas você tem que ter maturidade para resolver as questões. Não é que não vai haver problema. Tem lugar mais propício para ter problema entre irmãos do que no futebol? Eu contei que eu tinha ido no encontro de casais, um encontro de pastores, e surgiu lá que os pastores se pegaram no tapa. Só que vocês entendem, às vezes equivocadamente, eu não explico direito. Não foi lá entre a gente não, tá? É igual esses dias eu estava ministrando e falei, tá um quebra-quebra no Vini e na Mari. Entenderam que os dois estavam quebrando pau. E mandaram, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu falei, não, entendeu? Não tem nada a ver. É quebra de coisa. Quebrou o copo, quebrou não sei o quê, essas coisas, irmãos. E às vezes aí eu até falei, a gente se levantou em oração, está repreendido o espírito de quebra-quebra. Não é quebra-quebra de um quebrar o outro. Porque entenderam assim, irmãos. Mas não foi isso que eu falei. Agora está explicadinho nos mínimos detalhes. Não sei se vocês lembram disso. Tinha um cara que falava assim: eu gosto das coisas explicadinhas nos seus mínimos detalhes. Então, irmãos, independente. Olha, pastor, o senhor falou sobre o amor entre os irmãos. E olha, eu confesso, misericórdia, estou tão constrangido aqui porque eu estou vivendo isso. Sabe, queridos, não deixe de participar por causa disso. Afinal de contas, a ceia, ela vai nos dar uma capacitação para a gente ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E você vai fazer uma oração no seu coração mesmo, falando: Senhor, me ajuda para me amar o meu irmão, aquele que é melhor do que eu, e eu não suporto vê-lo brilhar, eu não suporto vê-lo prosperar, eu não suporto eu não ter nenhum carro, ele ter 3 e diz que vai comprar outro. Eu não suporto, o irmão já tem 2 casas, eu não tenho nenhuma, e ele diz que vai comprar outra. Entendeu? Começa a abençoar: Senhor, dá mais casa para eles. Quem sabe ele não vai me dar uma. Esses dias eu fiquei sabendo que um cara deu uma casa para outro aí. Por que não? E às vezes ele dá, sabe como? Te dando para quê? Para adquirir a casa. Amém, queridos? Eu vou chamar os irmãos, mas hoje, como alguns irmãos viajaram e eles ficaram baqueados, foi alguma coisa, a gente não sabe o que foi. Lá na Argentina tem uns doces que você tem bem uns, olha, é doce demais. E aí tem várias colherzinhas, você fica provando. E teve gente ontem que metia na boca e depois pegava o mesmo e colocou lá dentro. Inclusive a mulher deu um grito: ô meu senhor! Agora imagina o tanto que a gente comeu. É verdade. Irmãos, e foi um caos ontem no ônibus.
Era um vomitando no banheiro, o outro vomitando fora, o outro foi, olha, meu Deus. Aí o motorista falou que o outro ônibus, a metade passou mal. Inclusive ele falou: pastor, na próxima que a gente fizer, vou falar com a mulher, a gente não quer aquele monte de doce, vai abrir só um, só para a gente provar o nosso grupo. Falei, aí sim. Mas é incrível, tem gente que pega aqui, ó irmão, uma aula de etiqueta, apesar de eu não ser expert. Você vai estar aqui comendo, igual eu vi, esses dias eu vi. Ninguém me falou, eu vi com os meus olhos. Estava aqui um monte de coisa lá, a pessoa pegou a colher assim, ó, tirava os pedaços do bolo inteiro, colocava na boca e colocava lá. Eu fiquei olhando assim, eu falei, não, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito, a gente não faz assim, tira um pedaço, coloca no papel. Irmãos, ninguém merece. Eu não suporto subejo. Agora, a Eliana ainda fala assim, Ayrton, você não bebe o meu? Aí para ela não ficar chateada, eu bebo, entendeu? Mas eu não gosto não. Eu tenho um trauma de subejo. Alguém não sabe o que é subejo? Levanta a mão. Pessoal, vocês têm que estudar. Vocês têm que ir para a escola. Subejo é aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui com a minha garrafinha de água. Aí eu dou para o Fabiano tomar. Ele vai tomar meu subejo. Ele falou que não vai não. Mas tem um irmão aqui. Eita, estou preso. Tem um irmão aqui que falou, pastor, eu quero tomar seu subejo. Falei, faz isso não. Falei, meu Deus, não faz isso não. Não me constrange não. Mas cada doido com suas manias, né? Eu queria chamar os servos aqui. Então esse é um momento de deleite, de desfrute. Eu creio no poder da ceia como um momento de cura. Aquela, vira e mexe eu falo, né? Aquela mulher cirofenícia, porque Jesus ele é o pão da vida. Aquela mulher cirofenícia, ela pediu para o Senhor e o Senhor falou assim: não é bom. Não é bom pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou, Senhor, mas os filhos, não é isso? Não, os cachorrinhos, eles se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E com aquela migalha nós podemos dizer que a filha dela foi liberta. Agora ela teve acesso à migalha. A gente tem acesso ao pão inteiro. Imagina que privilégio, queridos. Então vamos amar mais, em nome de Jesus Cristo. Problema vai haver, dificuldade vai haver, mas maturidade é você ir lá no problema, falar e você, peraí, eu vou refletir sobre isso. Fica de pé, em nome de Jesus.